Lula acabou de receber a pior notícia do ano. E eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que, inclusive, acabou de ser confirmada por uma jornalista de esquerda, gente, tá? Jornalista esquerdista acaba de anunciar, acaba de confirmar a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva, e o desespero tomou conta da esquerda aqui agora, neste exato momento, gente, tá? Gente, além dessas, eu tenho outras várias informações que eu vou trazer aqui nesse boletim. Esse vídeo aqui eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer daquele jeitinho que vocês gostam, vou ser rápida, breve, bem objetiva. Além dessa, tem outras várias informações, é uma mais impactante que a outra. Eu só separei notícias, assim, de altíssima qualidade para trazer aqui a partir de agora nesse boletim. É uma bomba atrás da outra que eu vou trazer a partir de agora aqui nesse boletim. Rapidamente, antes de tudo e qualquer coisa, se você está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua audiência, pela confiança aqui no nosso trabalho. Todo santo dia estou aqui trazendo para vocês as últimas atualizações da política do judiciário. E aqui, gente, você vai ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado. Então, bom motivo, né, para você se inscrever aqui no nosso canal. Lembrando que para você se inscrever aqui embaixo, tem aqui a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada. Você vai fazer isso aqui, ó, clicar em cima, na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Estão preparados, gente, tá? Porque a partir de agora é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer para todos vocês. O Lula destruiu o Brasil com a criação de mais esses impostos. Para você entender o que o Lula de tão fez, de tão cruel e perverso, assista esse vídeo. Na calada da noite, o Lula reajustou tributos sobre mais de 1.000 produtos, inclusive o smartphone, está pagando mais imposto. É o tempo todo esperteza e o bolso do trabalhador. Você que está se matando de trabalhar para sustentar a vagabundo, que não está trabalhando, que está em casa, porque o trabalhador de verdade está sendo esfolado. Quase 40% do seu suor vai para sustentar a vagabundo. Quando alguém for pedir o seu voto, trabalhador, você dê voto para quem defende você e não a vagabundo atrás do voto. Aí eu vi os discursos, porque o Trump taxou o Brasil, tal. O Lula taxa o Brasil. Nós estamos pagando cada vez mais caros os produtos. Esse reajuste foi para estabelecer um coeficiente médio, porque esse coeficiente médio vai regrar a partir do ano que vem o início da implantação do IVA e de outros impostos que serão alterados. Na calada da noite, o Lula reajustou. Na calada da noite, o Lula foi lá mais uma vez com a ajuda do Taxad e taxou o povo brasileiro mais uma vez, gente, tá? 28 impostos, gente. Meu Deus, o povo não aguenta mais pagar tanto imposto. Aí, ao invés do Lula diminuir os impostos, o que ele faz? Enfia mais imposto no lombo do povo brasileiro, tá? E realmente o que o Gustavo Gayer disse é verdade, tá? Esse mês foi o mês que o governo mais arrecadou com impostos. Só que, lamentavelmente, quanto mais se arrecada, mais gasta. E o Brasil continua nessa miséria, nessa tragédia, gente, tá? E agora, gente, vídeo bombástico aqui agora na sua tela. Diretor da Polícia Federal indicado pelo Lula ficou completamente irritado com o André Mendonça. Você quer saber o motivo, gente? Sim. O André Mendonça tomou decisão que deixou o diretor da Polícia Federal, o André Rodrigues, indicado pelo Lula, muito furioso. O homem tá furioso com o André Mendonça. E por que esse motivo desse desespero? Vocês vão entender tudo agora, vejam só. O André Mendonça, numa decisão agora da última semana e que hoje, segunda-feira, dia 24 de fevereiro, vai ser discutida na reunião que o André Mendonça vai fazer com a Polícia Federal, nessa decisão do final da semana, ele impediu que as provas da Polícia Federal fossem compartilhadas com os seus superiores hierárquicos, os superiores hierárquicos da Polícia Federal. Foi exatamente esse compartilhamento de provas que fez com que o Toffoli fosse fritado, porque lá atrás a Polícia Federal entregou as provas das investigações que envolviam o Toffoli para
o Andrei Rodrigues, e o Andrei Rodrigues, que é diretor da Polícia Federal, com absoluta certeza, com a anuência do Lula, que estava louco para fritar o Toffoli, para colocar o Pacheco no lugar do Toffoli, compartilhou o Andrei Rodrigues isso com o Fachin, que era o tal do relatório de 200 páginas, e isso fritou o Toffoli dentro do STF, resultando naquela reunião secreta que afastou o Toffoli do Master. Bom, muito bem, agora o Mendonça, embora tenha permitido que a Polícia Federal fizesse as investigações, ele proibiu esse compartilhamento, isso revoltou a Polícia Federal e, como eu mencionei, hoje, segunda-feira, haverá uma reunião sobre isso. Pode ser que o Mendonça não quer que haja com outros ministros o mesmo percurso que houve com o Toffoli. Ou seja, a Polícia Federal investiga, compartilha isso com os seus superiores e esses superiores entregam para o Fachin ou para algum outro ministro. O André Mendonça quer, portanto, manter tudo debaixo das asas dele, André Mendonça. A Polícia Federal não entrega as provas para ninguém, senão a ele, André Mendonça, e isso pode ser, sim, um gesto, um movimento para blindar os colegas, para impedir que a Polícia Federal faça a corte se desestabilizar, ainda que isso seja do nosso interesse, porque um STF nas cordas por conta de corrupção, um STF nas cordas porque um ministro é dono de cassino, um STF nas cordas porque ministro tem mulher que ganha 130 milhões, é de interesse público nosso saber. É bom para nós que isso seja exposto, só é bom isso ser escondido para um STF que não vale a pena a gente apostar, não vale a pena a gente querer que exista. Gente, tá? O gigante acordou. O ministro André Mendonça tomou decisão que deixou o poderoso, né, da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, André, muito furioso. Afinal de contas, a ordem do Mendonça foi categórica para os agentes da Polícia Federal. Ó, tudo que vocês descobrirem, os dados, as imagens, os vídeos, tudo fica só com vocês. Não tem que passar para os seus superiores, ou seja, não tem que passar nada para o Andrei Rodrigues ou qualquer um outro superior. É uma bomba. Vocês têm noção do que deve ter de ministro lá dentro do STF que está furioso com essa informação? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Vamos porque tem mais bomba, gente, tá? Ministro, gente, bomba pra cima do Lula. Meu Deus do céu. Luiz Fux anula arquivamento de queixa-crime contra Lula e manda caso à PGE, gente, tá? Parece que o ministro Luiz Fux admitiu um erro que aconteceu dentro lá no seu gabinete, voltou atrás e anulou o arquivamento de uma queixa-crime contra o Lula. O Lula deve estar furioso com isso aqui, gente, tá? Deve ter comemorado, mas comemorou antes da hora, né? Vocês vão entender. O ministro Luiz Fux, do STF, anulou, tá, um arquivamento, tipo assim, tinha sido arquivado, tá? Tinha sido anulado. Tinha sido arquivada uma ação contra o Lula deve ter comemorado, nossa, uma ação arquivada contra mim, nossa, que maravilha. Mas o Luiz Fux foi lá e voltou atrás, anulou o arquivamento. Gente, o Lula deve estar furioso, deve estar pistola com isso aqui. Então, o ministro Luiz Fux do STF anulou arquivamento de notícia-crime contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por suposta intolerância religiosa no desfile da Acadêmica de Niterói no Carnaval do Rio de Janeiro. Em seguida, mandou o caso à PGR da República, à Procuradoria-Geral da República, se manifestar. Fux tinha arquivado a notícia-crime apresentada por um advogado, mas suspeitou que erro em seu gabinete havia impossibilitado o parecer do PGR. O ministro questionou seus funcionários e foi informado que não havia, de fato, documento da Procuradoria. Fux, então, decidiu cancelar o despacho e anular o arquivamento. Aí, gente, tá? Na hora que foi detectado o erro, ele arquivou, anulou o arquivamento. Em seguida, nessa terça, enviou o caso para a PGR opinar. Somente depois da manifestação, Fux tomará uma nova decisão sobre a notícia crime. Ou seja, tinha que ter ido para o PGE, para o parecer do PGE, para depois chegar nele e ele decidir. Só que ele inverteu, ele decidiu antes para o PGE. Então agora ele foi lá, anulou e fez o certo. Primeiro vamos pedir o parecer da PGR, chegando aqui na minha mesa, aí eu vou decidir.
Então ele pode mudar a sua decisão e ir para cima do Lula da Silva nesse pedido. Gente, eu tô chocada com isso aqui, gente, tá? Queixa-crime contra Lula. Meu Deus do céu. Gente, esse carnaval, essa homenagem antecipada, essa propaganda eleitoral antecipada pro Lula no carnaval, tá dando uma dor de cabeça imensa pro Lula. Mas vai custar muito caro, gente, tá? Ou seja, o Luiz Fux pode mudar a sua decisão, ele pode dar prosseguimento e vocês sabem o que pode acontecer com o Lula, né? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Saiu na Gazeta do Povo, Lula da Silva derrotado no Congresso Nacional. PT, gente, o partido do Lula admite derrota em votação para reduzir maioridade penal para 16 anos. Ou seja, o partido que adora um bandido, né, adora um criminoso, que é muito votado aí pelos bandidos e criminosos, estava querendo proteger ali alguns bandindinhos e se deu muito mal, gente, porque a oposição foi para cima com tudo, gente. Ou seja, Lula acaba de colecionar mais uma derrota para a oposição. Ele acabou de ser derrotado. O PT admite que pode ser derrotado na votação de um trecho da PEC da Segurança Pública que propõe reduzir a maioridade penal dos atuais 18 anos de idade para 16 e tenta adiar a análise no Congresso para pelo menos depois das eleições de outubro. Ele classificou a medida como eleitoreira e populista. Para o Lula, gente, para o PT, para a esquerda, diminuir a maioridade penal de 18 para 16, porque hoje, se um criminoso aí de 16 anos comete as maiores atrocidades, né, gente, vocês já sabem o que acontece, tem a proteção. E aí a oposição quer diminuir essa maioridade penal para 16 anos, porque aí cometer um crime grave vai se ferrar e se lascar com a justiça. Só que o Lula não quer isso, gente. O governo Lula, os esquerdistas, não querem. Querem proteger bandido, criminoso. Só que a oposição acabou de dar essa péssima notícia para o Lula. Falando em péssima notícia para o Lula, gente, tá? Deixa eu trazer aqui. Daqui a pouco, jornalista esquerdista acaba de revelar, acaba de confirmar a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva. Vou trazer daqui a pouquinho essa notícia para o Lula, uma notícia terrível para o Lula, porque antes tem essa outra notícia terrível aqui para o Lula. Isso aqui caiu como uma bomba no governo Lula. Paulinho da Força vê acordo para derrubar o veto de Lula. Interessa a todos, gente, tá? Segundo informação do Paulinho da Força, o veto do Lula será derrubado no Congresso Nacional e pode prevalecer a dosimetria, gente. Para desespero, o deputado federal Paulinho da Força critica o veto, né, do presidente Lula, a redução, né, da pena de Jair Bolsonaro, argumentando que ele tem forte apoio no Congresso e afirma que o governo opta por acirrar tensões em vez de buscar pacificação durante, né, uma conversa que ele teve com o UOL. Segundo Paulinho, a derrubada do veto é prioridade do Congresso no início do ano. Com apoio de diferentes partidos, ele avalia que mesmo se a disputa for ao STF, a maioria dos parlamentares não teme o resultado. Para o deputado, é possível um acordo para a derrubada do veto, ao mesmo tempo em que se esfria, né, um clima para uma CPI do Banco Master. Ou seja, o Paulinho da Força acabou de soltar aqui a pior notícia para o Lula. Porque o Lula, o Congresso Nacional, aprovou a dosimetria. Isso, gente, depois de um grande acordo entre Paulinho da Força, né, a oposição, parece que até o Moraes ali nos bastidores, ali por trás, estava participando ali das negociações. Eu acho que por isso que Paulinho da Força disse que, olha, o que for decidido aqui não será derrubado pelo STF. Porque na época da aprovação da dosimetria saiu em notícia na imprensa que até o Moraes estava ali participando ali das negociações. Só que aí aconteceu essa articulação da oposição, centro e, né, alguns ministros do STF. Foi aprovado, mas chegou na mão do Lula, ele foi, vetou, derrubou tudo. Agora o Congresso, segundo o Paulinho da Força, vai derrubar o veto do Lula. Porque o Lula foi lá
Ah, mas o Bolsonaro, a pena do Bolsonaro vai diminuir. O que o Lula fez? Parece uma coisa, ele não pensa nos outros, né? Nos outros presos do 8 de janeiro. Parece que ele só enxerga Bolsonaro. Ah, se vai ajudar o Bolsonaro, eu vou vetar. Agora, sem dó, foi lá e assinou e derrubou, vetou a dosimetria. Só que aí o Paulinho da Força, que é o relator, disse, olha, tá tudo acordado. O Congresso vai derrubar o veto do Lula. E a pior notícia para o Lula é que se ele for choramingar no STF, vai ser derrubado lá também, porque foi feito um acordo. É mais ou menos isso, gente. Então, não vou nem colocar o vídeo aqui para ficar muito longo. É mais ou menos isso que ele disse aqui na entrevista que ele dá para o UOL. O Congresso Nacional, segundo ele, está preparado para derrubar o veto de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá, porque tem mais, gente. Agora, a maior jornalista esquerdista da face da terra, né, gente? Tá? Porque aqui é esquerdista de carteirinha mesmo. A Daniela Lima, gente, tá? Ela admite que Lula basicamente não tem nenhuma chance de vencer o Flávio Bolsonaro. Até esquerdista, tá aqui, ó, admitiu. Daniela Lima admite o sucesso da estratégia digital de Flávio Bolsonaro. Basicamente, a mesma estratégia que foi utilizada pelo Lula lá em 2022, só que numa versão 1 zilhão de vezes melhorada. É isso que o Flávio Bolsonaro está fazendo, né? É uma estratégia digital sem precedentes que está fazendo com que ele cresça de forma avassaladora. E a própria Daniela Lima admitiu que Flávio Bolsonaro será o novo presidente. Basicamente, ela admite que ele será o novo presidente do Brasil. Quer entender? Assista até o finalzinho, vejam só. Esse aceno que fez o Flávio ao centro na postagem do Carnaval rendeu a ele o maior número de visualizações e interações da história da conta dele no Instagram. Ele primeiro falou sobre a questão do desfile do Lula, não numa chave voraz, assim, numa chave vociferando, né? Mas numa chave mais prática mesmo. Você gostou de ver dinheiro público sendo usado para isso e aquilo? Num tom bem ameno, foi a coisa mais curtida da história. Foram 14 milhões, eu acho. Eu escrevi sobre, a gente falou sobre isso. Eu não tinha visto aqui no programa, né? Foi um marco e eles entendem ter encontrado essa fórmula, digamos assim, né? Que é esse Flávio, não chego a dizer que é um Flávio Paz Amor, mas que é uma pessoa que está disposta a falar com minorias, né? Está disposta a falar, a acenar para minorias. Até aqui se mostrou uma fórmula eficaz na comunicação. Uma forma, é um case de sucesso, né, gente? Ou seja, o Flávio Bolsonaro, ele tá conseguindo dialogar com aquela turma nem. Sabe aquela turma que tá ali, nem Flávio Bolsonaro e nem Lula? Aqueles que estão na dúvida. Gente, eu tô na dúvida. Qual será que é melhor? Aí o Flávio Bolsonaro falou, você está gostando de ver o seu dinheiro que deveria estar indo para educação, para saúde, para infraestrutura, para segurança pública, você está vendo? Você está gostando de ver o seu dinheiro que poderia estar sendo utilizado para comprar leitos de UTI, para melhorar a saúde no seu município, né? O seu dinheiro que poderia estar sendo gasto para comprar remédio para a farmácia popular, né, na sua cidade, para beneficiar famílias carentes. Você está gostando de ver o seu dinheiro que poderia estar sendo utilizado para tudo isso sendo gasto em propaganda eleitoral antecipada em carnaval? Você está gostando de ver o seu dinheiro o Lula usando o seu dinheiro para gastar no carnaval, para torrar no carnaval, para zombar dos evangélicos, para zombar dos conservadores? Você está gostando? Então, o Flávio Bolsonaro está dialogando reto e direto com os nem, aqueles que estão na dúvida. Para o desespero do Lula, esse pessoal está captando a mensagem do Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro... É isso que vocês estão vendo aí nas últimas pesquisas, gente, tá? O homem tá assim, ó, igual um míssil. Ele tá subindo assim, igual um míssil teleguiado. E a vitória vai vir, gente. A vitória vai vir a galope, para desespero do Lula da Silva. Então, a jornalista aí, Daniela Lima, simplesmente trouxe a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva. Essa notícia foi uma tragédia para o Lula, gente. Vocês não têm noção do desespero que tá lá no Palácio do Planalto neste exato momento. O deputado federal
do meu estado natal, gente, tá? Goiás, Gustavo Gayer acabou de soltar uma bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva. Ele lavou a alma do povo brasileiro, falou que estava entalado, gente, soltou uma bomba contra o Lula, foi pra cima da imprensa, do STF, sobrou... Nossa, gente, tá? Hoje ele lavou a alma do povo brasileiro, de quebra, fez uma revelação bombástica que abalou a República, abalou a política agora neste exato momento, gente, tá? Bomba, bomba, bomba contra Lula e principalmente um ministro do STF. Quem será? Assistam. Foi muito corajoso, tá, gente? Vocês vão entender que esse homem teve de coragem, faz juiz a cada voto de confiança. Vejam só. Queria agradecer a presença de todos. Foi uma coletiva de imprensa que foi decidida em cima da hora. Houve uma confusão de relação de horários. Mas a gente não podia deixar passar em branco o escárnio que foi feito com a família brasileira usando dinheiro público na Sapucaí. Mas não foi só a Sapucaí. Nós temos aí relatos da ministra da Cultura também cantando numa escola de samba, num bloquinho que recebeu dinheiro da Lei Rouanet. Nós temos um outro caso de carnaval financiado para enaltecer o MST. E aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras, se fosse no período do governo Bolsonaro e ficasse comprovado que o governo Bolsonaro usou dinheiro público para financiar uma homenagem a si mesmo na Sapucaí, qual seria a reação da imprensa brasileira e da justiça? Vocês podem ter certeza que muita gente já estaria presa. Seria capa de jornais durante o mês inteiro. Mas, curiosamente, como é o Lula, o governo do PT, usando 10 milhões do nosso dinheiro para financiar uma homenagem a si mesmo, em ano eleitoral, o silêncio é ensurdecedor. Então nós conversamos aqui entre a oposição e percebemos que isso não poderia passar barato. E eu entendo, é complicado hoje em dia, meus amigos. São tantos escândalos de corrupção que é difícil que cada um tenha a sua devida atenção. É tanto escândalo dia após dia. Correios, rombo, INSS, Master. É difícil para uma pessoa comum poder fazer esse malabarismo e dar atenção a cada um. Mas isso que aconteceu na Sapucaí foi um crime eleitoral dos mais graves já cometidos no Brasil. Bolsonaro hoje está inelegível por ter participado de uma manifestação pública, onde todos tinham acesso, financiado com dinheiro privado, com pessoas que fizeram doações, e por isso ele ficou inelegível. Outro motivo, ter feito uma reunião com embaixadores, por isso ele ficou inelegível. Agora esse governo pega o nosso dinheiro, que curiosamente, no mês em que se bateu o recorde de arrecadação, nunca se arrancou tanto dinheiro do contribuinte brasileiro como esse mês de janeiro, e gasta fazendo uma homenagem a si. Aí vem a parte curiosa, era uma homenagem da vida do Lula, mas eu achei que ficou faltando pedaços muito importantes da vida do Lula. Usou dinheiro para zombar da nossa fé, zombar da família brasileira. Falem a verdade, por mais que vocês discordem da direita ou da oposição, causa ou não causa uma indignação ver que o seu dinheiro foi usado para montar aquelas fantasias com uma imagem de uma família feliz e zombar dessa imagem, segurando uma Bíblia, zombando da Bíblia. E aqui eu não estou falando contra o carnaval, mas todo ano tem uma escola ou outra que decide enaltecer o Satanás, o capeta. Esse ano não foi diferente. Mas em vez do capeta, escolheram o Lula com o nosso dinheiro. Para concluir, sim, eles quiseram colocar ali a vida do Lula, a trajetória do Lula, as conquistas do Lula. Eu me lembro daquele livro em branco que você passa assim, né? Tudo que o PT fez. Mas ficou faltando algumas partes importantes. Eu não vi ali o INSS, o Petrolão, o Mensalão, Zelotes. Eu não vi ali o Banco Master. Eu não vi nada sobre os 300 mil reais que o filho do Lula recebe todos os meses, do careca do INSS. Eu não vi nada do triplex do sítio do Atibaia.
O que fizeram com essas partes? Pois então, eu e meus amigos aqui da oposição, em respeito ao dinheiro público, que foi muito mal empregado nesse desfile, nós vamos fazer valer o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, porque afinal de contas, a ideia não era mostrar a vida do Lula, sim, não era mostrar os feitos do Lula, mas sim, ficou faltando uma parte desse desfile. Ficou faltando uma parte muito importante, na minha opinião, a gente vai ter que lembrar agora. Ficou faltando a parte Unidos da Corrupção. Essa parte eu não vi no desfile. Eu não vi, então vamos agora em homenagem a Lula. Vamos sambar. Meu Deus do céu, gente. Eu tô de queixo caído. Só que 29 milhões! Olha o cara do INSS! Aê! Olha o Bolsonaro! Agora sim o dinheiro foi bem empregado! Ladrão, lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu 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 lugar... Meu Deus do céu, gente, tá tudo isso na frente daquele bando de jornalistas esquerdistas. Gente, o Gustavo Gaia só disse verdades, né? Porque fizeram um desfile, a campanha eleitoral antecipada descarada, que isso foi tripudiado. O Lula foi massacrado na imprensa, tanto de direita quanto de esquerda, por essa manifestação, por essa campanha eleitoral antecipada e o pior, utilizando dinheiro público. Inclusive vários juristas, vários parlamentares já anunciaram que vão entrar com o pedido no TSE para deixar o Lula inelegível, para deixar o Lula fora da eleição de 2026 devido a esse crime, que é um dos maiores crimes eleitorais que já se aconteceu na história da política do Brasil, para vocês terem noção da gravidade da situação. Então, vários parlamentares já confirmaram que estão ingressando com pedido no STF para tornar o Lula inelegível, assim como o Bolsonaro ficou inelegível, e principalmente fora da eleição de 2026. Afinal de contas, não foi propaganda antecipada, a propaganda eleitoral antecipada, isso não é crime eleitoral? Segundo vários juristas estão confirmando que sim, categoricamente foi um crime eleitoral. Então, tá nas mãos do TSE, principalmente André Mendonça, que vai pegar a presidência, o Nunes Marques, vice-presidência do TSE, e vão decidir o futuro do Brasil. Tá aí, gente, tá? Gustavo Gaia, corajoso, expôs se é a trajetória do Lula. Por que os escândalos de corrupção não estavam lá, né, gente? Por que será, né? Sítio de Atibaia, o triplex, nada disso é meu. O escândalo do INSS, o filhinho, que segundo a Polícia Federal poderia estar recebendo um mensalão de 300, nada disso estava lá no desfile. Por que será, né, gente, tá? Por que será? Belíssimo vídeo do Gustavo Gaia, compartilhem, explode esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. E agora, gente, calma, porque escândalo envolvendo Lula da Silva é esse que está aqui aparecendo aqui agora na sua tela. Que vídeo brilhante da Marina Helena. Lula acaba de ser desmascarado. Sabe por quê, gente? O Lula, na caladinha, acabou de enfiar o pior imposto no lombo do povo brasileiro. Isso em pleno ano eleitoral. O Lula traz o maior imposto, acabou de enfiar esse imposto a goela abaixo do povo brasileiro. E eu não tô vendo, gente, a mídia de esquerda falando nesse novo imposto que o Lula acabou de enfiar no lombo do povo brasileiro. Por que será que a mídia de esquerda tá caladinha, passando pano pro Lula nessa questão desse novo imposto? Lula, gente, acabou de ser desmascarado e compartilhado. Já vou antecipar para vocês, esse vídeo aqui merece muito compartilhamento, merece o joinha de vocês. Já vai deixando o like, deixa o joinha e principalmente compartilhem para que esse vídeo chegue nos esquerdistas, para ver se eles se arrependem de ter feito L, votado no Lula, pro Lula fazer isso aqui, ó.
Quer dizer, isso aqui, para isso que ele veio, para isso que ele pegou a presidência da República, para ferrar e lascar com a vida do povo brasileiro. Vejam só. Eu, sinceramente, se ele está pensando que tomando essa decisão de taxar tudo aquilo que os Estados Unidos importam, eu acho que vai ser prejudicial aos Estados Unidos. Isso vai levar o preço das coisas e pode levar a uma inflação que ele ainda não está percebendo. O Lula critica o protecionismo do Trump, mas adivinha o que ele fez? A mesma coisa, aumentou o imposto de importação sobre 1.200 produtos. Vai acontecer o que o próprio Lula disse, vai prejudicar a economia e gerar inflação. O Brasil já tem o segundo iPhone mais caro do mundo, deve virar o primeiro. Computadores, ventiladores, geladeiras e outros bens de consumo ficaram mais caros. Pior, até equipamentos médicos como ressonância, tomografia e endoscopia foram tributados, encarecendo a sua saúde. Máquinas e equipamentos usados para produzir, como geradores de energia, bombas, máquinas agrícolas e industriais da construção foram tributados. Resumo, fica mais caro investir e os produtos que você compra também ficam mais caros. Desde o início do governo, ele vem aumentando impostos de importação. Taxa da blusinha, impostos sobre carro elétrico, painel solar e por aí vai. Agora mais essa. Diferença clara em relação a Bolsonaro e Paulo Guedes. Em 2020, eles zeraram o imposto de mais de 500 produtos médicos para o combate à Covid. Em 2021, reduziram em 10% o imposto de importação de 1.500 itens, entre eletroeletrônicos e bens de capital. Em 22, de 6 mil produtos tiveram a alíquota reduzida. Feijão, carne, arroz, material de construção e vários outros. Lula alega que quer defender a indústria nacional, mas o que mata a nossa indústria são os impostos. E taxar se despede honrando o apelido. É o 28º aumento de imposto na sua gestão. Guedes entendia isso e reduziu 3 impostos enquanto ministro. Antes de reduzir impostos de importação, ele reduziu o custo de produzir aqui no Brasil. Reduziu o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, em até 35%. Guedes também iniciou a queda do IOF e montou um cronograma para zerar esse imposto que não existe nos países da OCDE. Lula revogou e voltou a aumentar, com a ajuda do STF. Os resultados estão aí. Com a abertura promovida por Bolsonaro e Guedes, o fluxo de comércio subiu de 22% do PIB em 2018 para 32% em 2022, recorde histórico. Voltou a cair com Lula e deve encolher ainda mais. São duas visões muito diferentes. Guedes e Bolsonaro queriam baratear a produção, aumentar o comércio e a produtividade. Lula aposta em barrar a concorrência e isolar o país, receita que já fracassou na nossa história, inclusive com a Dilma. No modelo, economia mais competitiva e produtos mais baratos para o consumidor. No outro, economia mais fechada e tudo mais caro para beneficiar setores e empresários escolhidos pelo governo. Esse ano, o Brasil vai poder escolher qual modelo quer para viver. Compartilhe esse vídeo para ajudar nessa escolha. Gente, na calada, na surdinha, o Lula acabou de enfiar mais um grande imposto no lombo brasileiro. Mais de 1.200 produtos vão receber aí aumento de imposto. E para isso, gente, foi para isso que a esquerda colocou o Lula na presidência, para ferrar e lascar com a vida do povo brasileiro, gente.